Existem algumas experiências que são necessárias para que alguém possa ensinar a Bíblia com verdade, para que possa ser um instrumento de Deus na edificação do seu povo e na anunciação do Evangelho de Cristo às pessoas. Primeiro, é necessário que seja nascido de novo, que tenha tido um novo nascimento, que tenha passado da morte para a vida, que tenha sido regenerado pelo poder do Espírito Santo. Senão ele não pode ensinar a Bíblia. Segundo, ele deve ter tido a experiência de santificação, de abandono do pecado, de arrependimento de atos errados e de uma vida no caminho de Deus. E ele também deve estar familiarizado com a plenitude do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo para poder ensinar a palavra de Deus. E por último, eu mencionaria também que ele deve ter tido já a experiência de ser ensinado pela palavra de Deus através do ministério de outras pessoas. Então essas experiências pessoais, eu diria, elas são indispensáveis para que alguém possa ensinar a palavra de Deus, porque elas me capacitam a entender a Bíblia melhor, elas me capacitam a transmitir a palavra de Deus. Entretanto, elas não são a base da minha pregação, elas não são o conteúdo do meu ensino. Eu até posso usar alguma experiência pessoal como ilustração, mas o chamado do mestre na Bíblia, toda vez que a Bíblia fala a respeito do pregador, do mestre, toda vez que Paulo fala da sua própria experiência, ele diz que foi chamado para pregar o Evangelho de Cristo. Tanto é que na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 5, ele diz: nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo como Senhor. E ele também diz, na segunda aos Coríntios, capítulo 12, que ele não conta muitas experiências, porque ele não quer que os coríntios fiquem pensando que ele é mais do que na verdade é. Ele estava se referindo ao fato de que ele teve uma experiência de ir até o terceiro céu e que tinha acontecido há mais de 10 anos antes, e ele nunca tinha contado para ninguém. E por que ele não tinha contado? Porque ele não queria chamar a atenção para ele mesmo. Ele não queria que as pessoas olhassem para ele como se ele fosse uma figura extraordinária. Paulo sempre queria que Jesus Cristo fosse o foco da sua pregação e do seu ministério. Por isso que ele só recorria a narrar as suas experiências quando isso era indispensável para o argumento dele, ou reforçaria o argumento dele. Ele diz até que ele fazia isso de maneira constrangida. Está lá em 2 aos Coríntios, capítulo 12, você pode ver então depois. Eu creio que o que acontece é que muitos pregadores, porque não conhecem Bíblia, porque não foram treinados na Bíblia, simplesmente usam o púlpito ou seu espaço ou sua posição como mestre para falar de si mesmo, para falar do que é que ele gosta, das experiências que ele teve, dos seus pensamentos e das suas ideias, quando a nossa tarefa como mestres é ensinar a palavra de Deus. Experiências raramente e somente quando nos ajudam a tornar o ensino bíblico mais claro, ok?